Olá! A última parte desse assunto é a lei de Ampère. A lei de Ampère é muito importante, é uma das equações de Maxwell. Quem for fazer Física 4 vai ver. Bom, vamos pensar lá no que a gente aprendeu com a lei de Gauss, né? A lei de Gauss dizia que a integral do produto escalar entre o campo e a área de uma superfície fechada é igual à carga dentro dessa superfície dividido por ε0. Então, se eu ponho essa superfície S1 aqui em torno dessa carga, essa integral vai dar o valor dessa carga dividido por ε0. Se eu coloquei essa superfície S3 aqui em torno da carga negativa, essa integral vai dar a carga negativa dividido por ε0. E se eu coloquei aqui essa superfície S2 num lugar que não tem carga, essa integral vai dar zero. Essa era a lei de Gauss. E a gente conseguia utilizar quando a gente tinha simetrias aqui. Se eu conseguir uma superfície gaussiana na qual eu tenho uma simetria e o campo é constante em si, sobre toda a superfície, o campo saía da integral e a gente facilmente resolvia e achava o campo. Ok? Essa é a lei de Gauss. Mas a lei de Ampère é basicamente a mesma coisa, só que para o campo magnético. Então, como que funciona a lei de Ampère? Eu vou colocar aqui, não cargas, mas correntes. Então, suponha que eu tenho aqui 3 fios perpendiculares ao plano do slide. Nesse fio aqui, ó, eu tenho uma corrente I1 que está saindo do plano do slide, indo em sua direção. No fio 2, eu tenho uma corrente I2 que está entrando no plano do slide. E no fio I3, eu tenho essa corrente saindo também em sua direção. Ao invés de uma superfície gaussiana, eu vou utilizar um caminho que a gente chama de amperiana. Eu tenho que fazer o produto escalar do campo nessa amperiana com essa direção ds de integração, ok? Então, eu tenho que definir uma direção, ou sentido horário, ou sentido anti-horário, não importa. Eu defino uma direção e eu faço a integração seguindo essa definição inicial. Eu só não posso mudar a direção no meio da conta. Eu defino. Quero fazer no sentido horário, ou então quero fazer no sentido anti-horário, não importa. E a lei de Ampère vai dizer que a integral do produto escalar entre o campo magnético e o ds, que é esse pedacinho aqui da amperiana, com a direção de integração que você definiu, sendo a amperiana um caminho fechado, então essa integral vai ser igual a μ0, corrente dentro. Então, se essa corrente I3 aqui ficou do lado de fora dessa amperiana, ela contribui para a integral? Não contribui. Igual na lei de Gauss, ok? Então, vamos supor que eu vou definir a direção de integração no sentido anti-horário. Vou integrar nesse sentido. Eu escolhi. Agora, escolhido esse sentido, eu vou colocar todas as correntes que têm a mesma direção do meu polegar como positivas e todas as correntes que têm a direção contrária como sendo negativas. Então, se eu definir esse sentido, eu vou fazer a regra da mão direita. Os dedinhos vão girar na direção da integração. As correntes que apontam no sentido do polegar são positivas, as correntes que
que estão no sentido contrário são negativas. Então, a corrente 3 já caiu fora, essa integral vai ser igual a corrente I1 menos a corrente I2, ok? Módulo do B, módulo do ds, cosseno do ângulo entre o B e o ds, ok? Bom, para você continuar essa continha, você vai precisar de outras informações, né, dependendo do caso. Então, vamos pensar aqui num fio que passa uma corrente I, saindo aqui em sua direção. E eu vou colocar uma amperiana a uma distância R do centro desse fio. Eu vou fazer a integração no sentido anti-horário. Então, o ângulo entre o ds e o B vai ser 0. A gente sabe que o B vai ter esse sentido também, pela regra da mão direita. Eu boto o dedão no sentido da corrente e giro os dedinhos, eu tenho a direção do campo. Se eu estou integrando no sentido anti-horário também, o ds e o B vão ser paralelos em todos os pontos. Então, o θ é igual a 0. Então, o fio está inteirinho dentro da amperiana. Eu vou ter o B é o mesmo em todos os pontos. Então, eu tiro da integral. Então, vai ficar a integral de ds. E o ds é o caminho dessa amperiana, que é o perímetro do círculo, que é 2πr. Então, eu vou ter do lado de cá 2πr, do lado de lá μ0 vezes a corrente I. Então, o campo elétrico produzido por um fio é μ0I dividido por 2πr. Ah, mas a gente já sabia, porque a gente achou isso lá quando a gente viu a lei de Biot-Savart. Exatamente o mesmo resultado, só que desse jeito é muito mais fácil. Agora vamos supor que eu quero calcular o campo dentro do fio. Então, eu vou pôr aqui o fio com uma distribuição uniforme de corrente. E vou colocar uma amperiana aqui, ó, dentro do fio. A corrente está saindo em sua direção. E a distância entre o centro do fio e a amperiana é R. E o raio do fio é o Rzão. Ok? Bom, independente da amperiana estar dentro do fio, eu posso utilizar a regra da mão direita para obter a direção do campo, colocando o polegar na direção da corrente e girando os dedinhos, eu vou ter que esse campo é no sentido anti-horário. Se eu faço a integração também no sentido anti-horário, eu tenho o ds paralelo a B em todos os pontos, ok? Então, essa integral vai ficar. O B vai ter o mesmo valor em todos os pontos da amperiana, sai da integral. Então, fica a integral de ds. Integral de ds é 2π vezes o Rzinho, que é a distância da amperiana até o centro, ok? E do lado de cá, eu tenho que colocar a corrente dentro. Só que não é exatamente a corrente I, porque eu tenho uma parte aqui, ó, que está fora. Então, o que eu vou fazer nesta situação? Eu posso utilizar aquele J que a gente definiu lá como sendo a corrente dividido pela área, densidade de corrente. Então, a área do fio é πRzão ao quadrado. Né? Então, a corrente I dividido pela área total do fio é o J. Se essa distribuição de corrente é uniforme e eu pegar a corrente que passa nessa área menor aqui, que é πRzinho ao quadrado, eu vou ter o mesmo valor para o J. Então, corrente que passa dentro da amperiana, dividido pela área dentro da amperiana, que é πRzinho ao quadrado, vai ser igual a I, a corrente total, dividido por πRzão ao quadrado. Então, eu posso escrever a corrente dentro em função da corrente total como sendo IR ao quadrado dividido por Rzão ao quadrado. Então,
Substituindo a corrente I dentro aqui e passando esse cara para cá, dividindo, eu vou ter que o campo magnético é M0 e 2πr ao quadrado vezes o Rzinho, que é uma expressão extremamente parecida com o campo elétrico que a gente calculou dentro da esfera. Vocês se lembram? Olhem lá na lei de Gauss que vocês vão se lembrar, ok? Bom, agora o último assunto desse capítulo que eu queria falar para vocês é sobre os solenoides e os toroides. Eles são esses dois elementos aí, solenoide aqui, toroide aqui, que a gente utiliza muito em circuitos eletrônicos, ok? Então, como que eles funcionam? Vamos pensar num solenoide, né? É um cilindrozinho e eu tenho um fio enrolado. Nesse fio aqui, ó, eu tenho uma corrente saindo aqui e entrando aqui. Então, se a corrente sai aqui e entra aqui, eu vou girar os meus dedinhos nessa direção e eu vou ter o campo apontando nessa direção. Veja que do lado de dentro do solenoide, as linhas de campo vão ficar bem apertadinhas, porque eu tenho a contribuição de todos esses fios aqui. Cada fio vai contribuir com um pouquinho e no fim o campo dentro vai ficar muito intenso. A mesma coisa não acontece do lado de fora, porque o campo produzido por esse pedacinho do fio vai se anular com o campo produzido por esse pedacinho do fio. E do lado de fora o campo vai ser muito pequeno. Então, quando a gente estiver trabalhando com solenoide, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o campo dentro do solenoide como sendo uniforme. A gente vai desprezar esse pedacinho aqui em que o campo não é uniforme. E do lado de fora a gente vai considerar que esse campo é nulo, ok? Não é nulo, é muito pequenininho, mas a gente pode considerar que seja nulo. Então, vamos trabalhar com um solenoide ideal. O solenoide ideal, do lado de dentro o campo é uniforme e do lado de fora o campo é nulo, ok? Então, eu quero saber qual é o campo magnético dentro de um solenoide. Eu vou colocar uma amperiana retangular. Por que eu vou colocar uma amperiana retangular? Porque aqui dentro, ó, se o campo é uniforme, aqui dentro, ó, quando eu estiver caminhando de A para B, eu vou ter o mesmo valor do campo magnético em todos os pontos. Eu vou aproveitar a simetria do problema e o B vai sair da integral, eu vou conseguir resolver a integral de ds, ok? Então, utilizando a lei de Ampère, integral fechada de B escalar ds, μ0 e dentro, eu vou dividir essa integral em 4 pedaços. De A para B, de B para C, de C para D e de D para A, fechando o circuito. Então, eu vou ter aqui dentro de A para B, eu vou ter o módulo de B, o módulo do ds, e como eu estou fazendo a integral nesse sentido, o B e o ds vai ter o mesmo sentido. Então, a primeira integral vai ficar só o módulo de B, módulo do ds, cosseno de zero. Agora, se eu estou indo de B para C, eu tenho duas situações aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, eu tenho o campo para lá e o ds para cá. Então, eles são perpendiculares. Se eles são perpendiculares, o cosseno de 90 dá zero. Então, eu tenho que essa integral se anula nesse pedacinho aqui. E no pedacinho que está para fora? No pedacinho que está para fora, o campo é zero. Então, já é zero mesmo. Então, aqui vai dar zero. De C para D vai dar zero, porque o campo é zero. E de D para A é a mesma coisa. Nesse pedacinho aqui, o campo é zero fora. Nesse pedacinho aqui, o ângulo é de 90 graus e cosseno de 90 é zero. Então, todas as integrais vão zerar, exceto a parte de A para B. O B pode sair da integral e vai ficar a integral de ds. A integral de ds de A até B é justamente o comprimento da minha amperiana H, ok?
Então, essa integral vai ficar B, integral de ds que deu h, essa aqui deu zero, essa aqui deu zero e essa também deu zero, ok? Agora, eu não posso deixar meu problema depender de uma variável que é damperiana. Preciso tirar esse h da minha resposta. Então, esse cara aqui vai ser igual a μ0 corrente dentro. Quem vai ser a corrente dentro? A corrente I é a corrente que passa em cada um dos fios. Então, eu tenho que contar quantos fios tem aqui dentro. Então, a corrente dentro vai ser N vezes a corrente I. N é o número de fios que tem aqui dentro desse comprimento H. Então, eu vou ter que o campo vezes H é igual a μ0 NI, ok? Eu ainda tenho que tirar esse H e eu ainda tenho que tirar esse N da minha resposta. Acontece que N é o número de fios que eu tenho dentro do comprimento H. E normalmente esse número é uniforme, né? Eu vou enrolar o fio e ele vai estar juntinho um do outro. Então, se eu pegar o comprimento total do solenoide, dividir pelo total de voltas, ou se eu pegar o número N dentro de um tamanho H, eu vou obter o mesmo resultado. Então, eu vou chamar de Nzinho o número de voltas dividido pelo comprimento. Esse Nzinho é normalmente definido e vem escrito no seu solenoide. Você tem acesso a esse cara aqui. Então, eu vou considerar que esse solenoide foi enrolado uniformemente e o meu campo magnético no solenoide ideal é μ0, Nzinho I, onde esse Nzinho é o número de voltas que eu tenho por unidade de comprimento, ok? E o toroide? O toroide é como um biscoitinho, uma rosquinha. Então, você vai ter aqui os fios, né, na parte de dentro, e você vai ter aqui os fios na parte de fora. Da mesma maneira que a gente pensou antes, você pode pensar aqui, do lado de fora eu vou ter um campo praticamente nulo, e do lado de dentro eu vou ter um campo uniforme. Então, para eu calcular o campo dentro de um toroide, eu vou colocar uma amperiana aqui dentro acompanhando o campo, ok? Então, pela lei de Ampère, eu vou ter o campo, vai ser constante, vai ter o mesmo valor em todos os pontos da amperiana. Eu vou fazer a integração no mesmo sentido do campo. Então, eu vou ter o módulo de B, módulo de ds. O ds vai ser 2π vezes esse raiozinho R, μ0, corrente dentro. A corrente dentro, ó, é igual ao número de voltas vezes a corrente I. Então, eu vou ter o B, 2πr, que é a integral de ds, μ0 N vezes I. Então, o campo dentro do toroide é μ0 NI dividido por 2πr, onde esse N aqui é o número total de voltas do toroide, ok?